que era um prisioneiro de guerra, aliás? Menos do que um homem, apenas material para ser usado para fazer a ferrovia. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o livro do mês de maio da Tag Experiências Literárias, que é O Caminho Estreito para os Confins do Norte. Sempre vou começar esse vídeo de resenha dizendo que tem spoilers. Eu vou dar spoilers sim, porque é justamente pra gente conversar sobre o livro que nós lemos, que é esse daqui e que é excelente. Como vocês puderam perceber pela citação inicial, ele vai trazer muito do sofrimento humano à tona, mas diferentemente desses livros que tratam sobre o tema da guerra, ele vai abordá-la de uma forma muito diferente. Vou tentar fazer um resuminho que eu acho meio impossível, assim como falar sobre tudo o que esse livro tem de potencial. Acho bem difícil fazer isso, então esse vídeo tá sendo bem complicado pra eu fazer, porque além dele ter muita coisa pra ser debatida, ele é maravilhoso, gente. Ele foi inclusive o vencedor do Man Booker Prize. Então é um senhor livro, eu diria. Ele vai falar sobre a vida de Dorigo Evans, que é o nosso protagonista aqui, formado em medicina e feito depois prisioneiro na Segunda Guerra Mundial. Ele é um australiano que o exército japonês praticamente escraviza durante a construção da ferrovia da morte entre a Tailândia e o Myanmar. Os prisioneiros tinham que enfrentar miséria, fome, doenças tropicais como a malária, muitas horas de trabalho pela frente e castigos físicos desumanos. E o presente da narrativa traz pra gente um Dorigo depois de anos de terminada a guerra. Ele é tido como se fosse um herói aí de guerra, uma celebridade. E há flashbacks sobre o antes da guerra, que é quando ele se apaixona por uma mulher, o durante a guerra e o depois da guerra. Então a narração ela se estende por muitos anos, mas ela não tem uma linha assim bem contínua do tempo. E é isso que torna inicialmente a leitura um pouquinho truncada, demorada e lenta, justamente porque a narrativa ela é diferente sim, ela é bem fragmentada e traz pra gente flashbacks, coisas do futuro que já são antecipadas pro leitor e também coisas do presente, que é aí o Dorigo Evans refletindo, lembrando e pensando o que será da vida dele. Como eu disse um pouquinho atrás, o livro ele não vai abordar apenas a guerra, vai abordar o amor, a temática do amor, o que deixou muitas pessoas receosas, inclusive eu, vou falar a verdade pra vocês, porque eu fiquei com medo de que isso tornasse o tema da guerra não a protagonista. Eu pensei que fosse atenuar essa coisa tão maravilhosa em potencial do livro. Mas o que aconteceu na verdade é que eu entendi como sendo uma forma do autor acentuar os horrores da guerra, justamente porque o Dorigo ele vai idealizar um amor depois que passa pela guerra. Eu percebi que a forma como ele encara a Amy, que é a personagem que ele ama, antes e depois da guerra, é diferente. É como se tendo passado pela guerra ele precisasse de uma válvula de escape, que foi esse amor, porque justamente ele idealizou pra tentar sair de todo esse horror que ele presenciou. Então sim, o livro ele não vai tratar sobre a guerra somente, ele vai tratar sobre o amor. Isso pode deixar as pessoas um pouco receosas no começo, mas eu garanto que faz valer a pena se você perceber as sutilezas da forma como o personagem em si trata esse amor. Inclusive, uma coisa que é bem reiterada no livro, na verdade são duas frases, que é basicamente assim: a vida é, ela simplesmente é. E eu achei isso tão singelo e tão simples, mas tão cheia de coisas assim pra gente pensar. E algo que retrata isso são os personagens, porque eles são bem simples, gente. Assim, não são totalmente cativantes porque eles são reais, eles são não banais. É complicado falar banal, né, nesse sentido, mas são pessoas como a gente, sabe? Inclusive o protagonista, que fez muita gente desgostar dele porque ele apresenta coisas ruins aí do seu caráter. Mas uma coisa que ele também evidencia é que o livro não busca o maniqueísmo, pelo contrário, ele se mantém muito longe. É lindo isso porque não só pelo protagonista, que não é uma pessoa boazinha, totalmente boazinha, o livro também vai trazer a perspectiva não só do prisioneiro de guerra, não só da vítima, mas também do algoz. E aqui eu peguei a ajuda do grupo da Tag lá no Facebook do Livro de Maio. O Fernando Medeiros vai falar sobre isso e eu, assim, achei maravilhoso o comentário dele, porque eu concordo com tudo que ele disse. Ele disse que, assim, então, uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse livro foi a forma como os personagens do exército japonês foram construídos. É muito comum nesse tipo de obra a ideia de que os criminosos de guerra, sejam japoneses, sejam quaisquer outros, são monstros terríveis, incapazes de qualquer empatia com o próximo. Entretanto, não é isso que achamos no livro quando olhamos pro coronel Nakamura, enfim,
Aí ele vai falar outras coisas. E realmente, depois da guerra, nós temos a visão daquelas pessoas que foram condenadas, inclusive esse coronel Nakamura, que na verdade ele não chegou a ser condenado porque ele praticamente fugiu da condenação, mas muitos outros japoneses foram aí condenados por conta da guerra. E a gente entra em contato com a visão deles. Nós também entramos em contato com a visão de um soldado coreano que também tem uma posição muito ruim durante a guerra. E o narrador dá pra gente o nome dele, começa a falar sobre a visão dele, sobre a situação dele, que aliás lembra muito o livro O Último Dia de um Condenado, do Victor Hugo, que eu li, é maravilhoso e fala sobre os últimos meses e dias de um condenado à forca. E esse soldado coreano que é apresentado pra gente, ele é condenado sim à forca. E o relato dele, e os pensamentos dele, e a situação dele é tão sufocante que a gente fica assim com dó, mesmo a gente sabendo que ele foi um algoz durante a guerra, que ele foi desumano com muitas pessoas. E isso até a gente saber que ele é o Lagartão, esse apelido que os prisioneiros de guerra deram para um soldado que era, sim, o algoz maior aí da vida deles, porque era muito cruel, e que a gente passa a sentir um pouquinho de raiva dele quando é narrado pra gente o que ele fazia com os prisioneiros, e a gente é pego de surpresa, e eu fiquei muito chocada, porque eu pensei, puxa vida, eu estava com dó de um sujeito que antes eu odiava. E é aí que a gente se pega numa situação de questionar o maniqueísmo que a gente dá para os assuntos da guerra, principalmente em relação vítima e algoz. O Fernando, inclusive, falou que é uma forma mais complexa de descrever as pessoas. Isso é maravilhoso do autor, porque ele realmente vai colocar personagens muito complexos e reais pra gente. Uma coisa que eu gostei bastante desse livro foi a intertextualidade literária dele, porque ele faz menção, de uma forma explícita ou não, a vários livros da literatura, a vários autores, inclusive o Shakespeare, inclusive o Tennessee, acho que é assim que se pronuncia, o Don Quixote do Miguel de Cervantes, o Kipling e muitos outros que, inclusive, a Carla Molinari fez uma relação de todas essas referências que ela achou durante o livro lá no grupo da Tag de Mai, e eu achei sensacional, porque realmente tá uma lista bem completa e muito bacana. Então eu vou deixar o link ali embaixo para se vocês quiserem entrar nesse grupo e acessar essa relação que ela fez, que tá bem bacana. E a literatura é tão abordada por esse livro que a gente vê isso logo pelo título. No começo eu achava que o título se tratava meramente da direção, da construção da ferrovia, né, pelos prisioneiros, mas não, na verdade o título se refere a um livro homônimo do poeta Matsuo Basho, japonês, que é um relato de viagem do autor, e até tem uma parte que dois personagens aqui vão comentar sobre esse livro. Eles falam que no criado mudo do Buda vivo, agora morto, havia um antigo exemplar do grande diário de viagens, O Caminho Estreito para os Confins do Norte de Basho. Hashimoto abriu o livro numa página marcada com uma folha C. Dias e meses são viajantes da eternidade, leu ele, e também são os anos que passam. E essa questão dos anos passar eu achei completamente interessante, porque me lembrou bastante o tema da memória, que também é muito bem trabalhado por esse livro. Na página 239, eles vão falar assim: a memória é a verdadeira justiça, Senhor, ou a criadora de novos horrores. A memória só se parece com justiça, Bonox, porque é outra ideia errada que faz as pessoas se sentirem justas. Isso daqui me fez lembrar bastante desse livro que eu estou lendo no momento, que é do Primo Levi, Os Afogados e os Sobreviventes, que vai falar bastante da relação da memória por parte dos sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. O Primo Levi, ele foi judeu e ele foi um prisioneiro em Auschwitz, se não me engano, durante 1 ano. E esse livro aqui é um não-ficção que vai falar sobre isso. E ele fala aqui logo no começo que a questão da memória é muito delicada, porque a questão do trauma vai fazer com que ela seja deturpada, talvez, e que isso é muito comum. E até a gente se deparar com isso, a gente que não passou por esse trauma, a gente não para pra pensar nisso, mas na verdade isso é bem interessante e bem verdade, assim. O quanto da memória dos algozes, das vítimas, é real. O quanto disso tudo, de todas as questões humanas que esse livro aborda, é relativo. Eu acho que essa é a maior questão que o título passa pra gente. Bom, eu falei sobre tudo que eu queria sobre esse livro? Não, com certeza não. Esse livro é um daqueles que tem potencial de levar uma conversa assim por horas adiante, sabe? Então é maravilhoso, só por isso já é maravilhoso. A forma como ele aborda a guerra é sim diferente, não só pela narrativa, mas também porque ele vai trazer a cultura
do Oriente pra gente aqui do Ocidente, que é uma forma que a gente não tá acostumado a ver na literatura, então só por isso já é muito bom. A narrativa que é fragmentada, que aí não tem travessão, por exemplo, nos diálogos a gente tem que perceber por conta da primeira pessoa, dos verbos, enfim, então é uma narrativa, é uma escrita bem diferente, que a gente tem que se adaptar e leva um tempinho pra gente fazer isso, mas que depois compensa o leitor com certeza. Traz personagens, traz situações humanamente reais e tão dolorosas que deixa a gente assim, de mãos atadas, e percebendo que esse livro existe pra gente falar sobre questões aí sóbrias da vida adulta, vamos dizer, que são muito difíceis, assim, dolorosamente falando, da gente conversar, porque a gente percebe que a violência está presente aqui, mas também na vida real, na nossa vida. Ficção que traz de uma forma maravilhosa, não ficção à tona. Esse é o livro do mês de maio da Tag. Maravilhoso, super indicado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça do seu joinha, que vai ajudar bastante na divulgação, e também de se inscrever no canal da Tag se ainda não é inscrito, porque assim você recebe o nosso conteúdo em primeira mão. E se você leu esse livro, não se esqueça de deixar o seu comentário aqui sobre o que você achou dele, pra gente poder conversar mais sobre isso. E é isso, vou ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!